A verdade é que o Sampaoli ainda está conhecendo esse elenco do Flamengo. Todo jogo tem uma experiência, um jogador que a gente não estava acostumado a ver. Hoje foi o Pulgar, né? O Pulgar foi a novidade na escalação. Ele ainda está conhecendo o elenco do Flamengo, Piperno. Não dá para fazer assim aquela cobrança em cima do Sampaoli. Até ouvi um comentário do Bruno, hoje mais cedo, o Bruno falando sobre o Flamengo do Sampaoli. Os times do Sampaoli no geral são times que gostam de ter a posse de bola, são times ofensivos, que ele gosta desses alas, né, que ficam flutuando entre ataque e defesa. E hoje, no meio de campo, ele testou o Pulgar com o Vidal. Piperno. Quinto jogo. Então, é um Flamengo que já perdeu 10 vezes esse ano. Com o São Paulo 2. Então, o Flamengo que já vinha com uma série de problemas. Eu acho que o técnico do Flamengo merece prazo para conhecer o time, colocar as ideias dele. Só para comparar, quando o Jesus chegou, o Jesus ainda teve o bônus de contar com aquele período de Copa América, no qual o Campeonato Brasileiro parou para treinar o time, para conhecer o time. E mesmo assim, quando o Flamengo começou a jogar para valer, quase foi eliminado de Libertadores pelo Emelec. Passou nos pênaltis, perdeu lá. No jogo do Jesus, caiu da Copa do Brasil. No terceiro jogo, e tomou 3-0 do Bahia em Salvador. Então, foi um começo melhor que esse? Não. Só que aí, com mais tempo, ele montou aquele que talvez tenha sido o maior time do Flamengo desde o time de 81. Então, se ele teve esse bônus, por que não concedeu o mesmo para o São Paulo? E até uma informação importante, hoje eu acompanhei o Bate-Pronto, Mauro César, ele deu essa informação, o nosso Guilherme Silva durante a jornada esportiva, que o elenco do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e vai continuar concentrado. E assim, o Sampaoli talvez seja esse cara, né? O cara que vai fazer as mudanças que o Flamengo precisa, o cara que pode chegar ali e desbancar alguns medalhões desse grupo. E é uma informação, né, Zé, que você até disse durante a jornada, né? Vamos ver como os medalhões, as lideranças do vestiário vão receber. Porque você manter a concentração, já deu o recado. O Flamengo volta para o Rio e continua concentrado na Gávea até o jogo do Campeonato Brasileiro, Zé. Isso aí pode estar muito na linha de que o Flamengo precisa melhorar fisicamente, para que seja um time que consiga desenvolver esse futebol que o Sampaoli quer implementar na equipe do Flamengo. Depende muito disso. É um time que esteja mais inteiro. E há muita descompensação ali de um jogador para o outro. Tem muito jogador. Tem a questão dos jogadores voltando de contusão, né? E tem também a questão de jogadores que deviam estar em forma e não sabe se por quê, não entra em forma desde o começo do ano. Tem jogador se arrastando e que não consegue correr o suficiente. E ele precisa de jogadores inteiros para implementar o futebol que ele quer. Hoje até o estilo de jogo foi benéfico para o Vidal, por exemplo, que assim, a atuação do Vidal no primeiro tempo foi ok. Foi um bom jogo do Vidal no primeiro tempo, porque foi um jogo lento, de toque de bola, não precisava de muita intensidade. Se precisar de intensidade, ele não consegue entregar. Não tem jeito. Para o Pulgar, que está voltando também, a forma com que o Flamengo atuou hoje foi uma forma que ajudou nesse aspecto também. Mas, assim, a gente sabe que, baseado no que ele fez no Santos, que fez no Atlético Mineiro, precisa ser um time que possa entregar mais nesse aspecto. E, de repente, ele fala, libera o jogador vai, como é que jeito? Como é que vai se cuidar? Exatamente. Vou manter o time comigo aqui, concentrado, cuidado, alimentação correta, enfim, já para o jogo de domingo, porque não tem tempo. O tempo vai passando e ele já vai para um jogo aí que ele precisa de reabilitação. Vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e começa a pesar. Ele começa a perder a mão. Dependendo da distância, para recuperar depois, não é muito fácil, não. De repente, um Palmeiras aí larga na frente, dispara, como é que você vai pegar? Né? Se é um time, uma novidade, o Botafogo na liderança, você pode imaginar, esse time vai manter essa pegada do campeonato inteiro? Todo mundo tem dúvida em relação a isso. Mas, de repente, o Palmeiras assume ali na ponta e abre, como é que você vai pegar depois? Aí é muito mais complicado. É um jogo muito importante e decisivo. Eu acho que nessa conta, e aí eu imagino que os jogadores vão entender.
Gente, ele está chegando agora e a gente precisa entregar mais, está mudando essas coisas tudo. Tem que fazer alguma coisa diferente mesmo. Dá para dizer, Piperno, que acabou a moleza pelos lados do Flamengo? Agora vai retornar da Copa Libertadores, vai seguir concentrado até o final de semana. É o Sampaoli fazendo mudanças e batendo o pé. Parece que também a informação é de que ele vai voltar a contar com aquele telão do Paulo Souza no dia a dia do Flamengo, nas atividades. O Sampaoli já impondo ali algumas mudanças na rotina do Flamengo, Piperno. Olha, Pedrinho, você falou em moleza. Eu não vou cravar que seja isso, porque a gente não vive lá o dia a dia, mas nós temos todo o direito de ter suspeitas. Então, o time está tecnicamente mal, taticamente mal é uma coisa. Agora, o fisicamente mal, que parece que é meio evidente aí, é uma coisa que me surpreende, porque o ano passado, quando o Palmeiras viveu esses mesmos desafios que o Flamengo teve agora, ou seja, começar a preparação mais cedo para ir jogar o Mundial e tal, então o Palmeiras voltou, treinou muito forte, o Palmeiras queimou etapas do que seria tradicionalmente uma temporada normal. Por quê? Porque ele queria estar mais forte, fisicamente mais inteiro, para jogar o Mundial. Eu imagino que o Flamengo tivesse tido a mesma preocupação. Só que aí o Palmeiras terminou o Mundial, perdeu, voltou para cá e tal. Mas do ponto de vista físico, o Palmeiras estava voando. Até maio, junho, meio do ano. Depois teve uma queda e voltou, o que é normal quando você pensa em preparação física, né? Óbvio que você não vai dar o teu ápice em fevereiro, março, tendo uma temporada até novembro. Mas assim, o Palmeiras, por ter antecipado, Palmeiras em maio, por exemplo, estava todo encorpadão, jogando bem. Passou fácil pelo São Paulo no final do Paulista. A primeira fase de Libertadores, tudo bem que os adversários não eram lá isso tudo, mas foi arrasador. Aí você pega o Flamengo, para a gente traçar um paralelo, fala, o que aconteceu? Quer dizer, desde que terminou o Mundial, a gente está chamando a atenção para o fato que o Flamengo não está fisicamente bem. Por que o Flamengo não está fisicamente bem? Isso é uma coisa que eu não entendi. Não sei se teve moleza, não sei se teve incompetência ou desleixo de alguém, mas pelo menos fisicamente o Flamengo tinha a obrigação de estar mais inteiro. E para você, Bruno Prado, Jorge Sampaoli já impôs aí concentração até o final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. E é o cara, né, Bruno? Eu acho que ele tem a experiência necessária para realizar as mudanças que o Flamengo precisa. E para tirar também alguns jogadores da zona de conforto, Bruno Prado. Ele tem esse perfil de chegar e fazer as coisas do jeito dele. Quando você contrata o Sampaoli, você sabe como é que ele é. Ele vai fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Não é um cara a princípio, vendo de longe, não parece ser um cara assim que aceita muita conversa. Ele assume o futebol do clube e toca da maneira dele. Não é um cara que abre espaço ali para diretor palpitar muito, para conselheiro. Até no Santos tinha gente que era da comissão técnica fixa e ele trabalhava com os caras dele ali. Ele trabalha dessa maneira. É um treinador que chega e toma conta do futebol do clube. Então, quando você traz, você tem que saber como ele trabalha. Eu acho o Sampaoli um técnico muito competente. O Flamengo dá a impressão de que quer ter uma mudança, quer mexer um pouquinho com a estrutura do time, do elenco, trocar atletas. Quando veio o Paulo Souza, parecia que essa era a intenção. Quando veio o Vitor Pereira também. Só que a diretoria, quando os resultados não chegam e causa alguma insatisfação, ela não banca. Normalmente ela troca por outro técnico com outro estilo. Então agora, quando saiu o Vitor Pereira, ela trouxe um cara que, na teoria, nessa parte de gestão, ele tem mais ou menos o mesmo estilo, né? Nas outras trocas, normalmente, trocava um cara que chegou com um pensamento assim, mais de mudança por um cara mais adaptado, vamos dizer assim, à nossa cultura brasileira, mais de gestão de grupo, mais de conversar mais, de mais diálogo. O Sampaoli não é dessa maneira. Então, vamos ver se... como é que vai ser? Claro que os resultados são sempre importantes para a sequência de trabalho, mas caso os resultados demorem a acontecer, eles têm que bancar. O Sampaoli trabalha dessa maneira. E o Flamengo parece que gostaria de ter uma mudança mais estrutural, mas falta para a direção, muitas vezes, a coragem de bancar. Não é isso que a gente quer. Mesmo que
passe um ano sem ganhar nada. Não, a gente quer uma mudança estrutural para no próximo ano, com outra formação, com outro time, com outra estrutura de futebol, a gente volta a ganhar. Mas parece que eles bancam até certo ponto. Ele chegou, Rodrigo Viga. Muito boa noite para você. Resultado inadmissível do Flamengo, hein, Viga? O Flamengo enfrentando o Racing, que não ganha 5 jogos no Campeonato Argentino. Estão pedindo a cabeça do Fernando Gago, técnico do Racing. O Flamengo abriu o placar e ainda deixou o Racing empatar o jogo, Viga. Como pode? Boa noite. Boa noite para você, Pedrão. Tá só levantando a bola, né? Tá só levantando a bola. Eu vou, acho que, surpreender muita gente nesta quinta-feira. Calma, Peperna, calma. Eu sei que você estava ligando o secador ali, torcendo para o Santos falhar novamente, não ir na bola, para que alguém fosse expulso e coisa e tal. Somos todos Mengão. Tá certo. Você estava ali com o reator nuclear ligado em cima do Clube de Regata do Flamengo. Agora, eu acho que eu vou surpreender a todos, porque diante do que foi dito, do que eu vi naquela derrota para o Botafogo, eu imaginava o jogo mais difícil, mais complicado para o Flamengo nessa quinta-feira. Ele foi se desenhando mais fácil, mas não chegou a ser uma atuação brilhante do rubro-negro carioca, que acabou se beneficiando, tirou vantagem daquela vantagem numérica depois que o jogador do Racing foi expulso. Agora, se você analisar os contornos que está em volta de tudo que aconteceu com o Flamengo ao longo dos últimos dias, era um time que só tinha batido em adversários mais fracos, tipo Nublense, tipo Coritiba, e tinha perdido para a Internacional de Porto Alegre, perdido para Botafogo, que talvez não sejam nem duas equipes que estejam lutando por título brasileiro desse ano, vão no máximo lutar por uma vaga na Libertadores da América. Acho que diante de toda essa conjuntura, jogando fora de casa, sem o Arrascaeta, eu venho dizendo todo santo programa na Jovem Pan, Flamengo com o Arrascaeta é sem o Arrascaeta é totalmente diferente. Então, diante de toda essa conjuntura, embora o outro lado seja muito cobrado, o Gago não tenha conquistado vitória nos últimos 5 jogos, que também não tenha sido uma atuação exuberante, encher os olhos do Racing, acho que esse ponto, de certa forma, pode ser comemorado. Fica aquela dor de corno, aquela dor de cotovelo, é claro, porque, afinal de contas, o Flamengo tinha vantagem numérica, poderia eventualmente, com essa vantagem numérica, você gosta, né, Pepeano? Chegar ao segundo gol, liquidar a partida num jogo que até o Eric Pulgar, rapaz, se ele continuar jogando assim, eu vou ter que dar aquele mergulho pelado na praia de Copacabana, registrado pelo nosso caro Vampeta, que entende muito dessa coisa de nudez e roupa, né? Mas eu acho que o Flamengo se desperdiçou a chance, foi justamente nesse sentido. E quando tinha vantagem numérica, ampliar o placar. Mas, honestamente, não era uma atuação brilhante, não era uma atuação exuberante do Flamengo, que parecia que ia trazer na bagagem 3 pontos, a liderança do seu grupo na Libertadores da América, mas você olhando para um todo, para a conjuntura toda, acho que é um ponto que pode, de certa forma, ser não comemorado, mas, de certa forma, ser admirado nesse aspecto. Talvez esse é um ponto que fez falta no Campeonato Brasileiro, na derrota, quando o Flamengo foi desesperadamente ao ataque tentar vencer o Internacional de Porto Alegre, foi aquele ponto que o Flamengo perdeu lá, mas trouxe na Libertadores da América. Agora, só para fechar, viu, gente? Se tem que melhorar, tem que melhorar muito, tem que melhorar bastante em vários aspectos. E esse físico realmente é algo que a gente vem falando há muito tempo. Agora, para mim, o paradigma, o divisor de águas, viu, Pepeano, vai ser a volta do Arrascaeta. Se ele voltar em forma, na ponta dos cascos, vai ser aquele jogador cerebral, vai ser aquele mentor, vai ser aquele jogador tutorial que o Flamengo está precisando no setor americano. Não, eu concordo contigo, Viga. Eu também falei sobre isso porque eu acho que ele faz toda a diferença. Agora, eu fiquei muito preocupado com essa história do Pulgar, a aposta que você fez e tal, porque... Está convidado para registrar também. Não. Olha, atentado ao pudor está previsto no Código Penal. Toma muito cuidado com isso aí. Agora, eu queria saber... Não, a gente falava sobre essa questão da queda física do Flamengo. Porque eu não consigo entender, Viga, como é que o Flamengo fisicamente começou o ano tão mal e a gente já está em maio e ainda não consegue evoluir.
É um time mais maduro, a gente não pode esquecer, né, Pipiano? A gente tem sempre aquela memória afetiva do time de 2019. Você tem o Bruno Henrique baleado, você tem o Rascaeta que volta e meia, ele está entregue ao departamento médico. O Gabigol diz que não está fora de forma, mostra o tanquinho dele, mas a gente vê que não, mesmo o Gabigol de oportunidades anteriores. O próprio Everton Ribeiro não está na mesma rotação dos demais. O Pedro já não tem aquela gana de Copa do Mundo, isso faz uma diferença danada. Mas aí, já que eu estou falando de tanquinho e de barrigas mais redonas, não tão grandes como a do Vampeta, que é uma barriga que está chamando cada vez mais atenção, ela fala por si só. Eu diria o seguinte, tá faltando a betoneira no time do Flamengo. Quem é a betoneira? Aquele que tá para o buraco, é o João Gomes. Alguém fala, esse cara vive chorando o leite derramado, daqui a pouco vai estar chorando Zico, Adílio, Nunes, vou chorar por esses todos eternamente. Agora o Flamengo precisa urgentemente encontrar um cara para fazer, às vezes, ali de cabeça de área para ser carregador de piano, senão você vai ter ali um lutador de karatê no meio de campo que virou o Thiago Maia, né, que dá cipuada para cá, para lá, mais uma vez se livrou de uma expulsão hoje, na minha avaliação, o Thiago Maia, por conta de algumas entradas um pouco duras, porque vejo esse jogador como muito sobrecarregado ali no setor defensivo, no setor de marcação do Flamengo. E acho também que o menino garoteou, né, o Wesley, ao ser expulso, porque estava claro, estava nítido, estava evidente, translúcido e transparente. A partir do momento que na casa do Racing, lá no El Cilindro, né, fechou o tempo, rapaz, e expulsaram o jogador do Racing, estava na cara que quem tivesse amarelado pelo Flamengo estava ali no limite, estava no limiar. E acabou sobrando para o menino Wesley, que garoteou hoje em plena Libertadores da América, foi expulso, porque se não fosse talvez aquela expulsão, o Flamengo teria força, teria punch, teria torque, passou em gritando Flamengo. Beleza, rapaziada. Torque para chegar à vitória. Mas não acho o resultado de todo ruim, não. Não trouxe na bagagem 3 pontos, não é o líder do grupo, não ultrapassou o Racing. Nada disso, tem 4 pontos na frente dos outros. Acho que o Flamengo precisa evoluir e o técnico São Paulo já enxergou, já começou a captar, já começou a identificar e evidenciar ali claramente quais são as fragilidades do Flamengo. E com o Arrascaeta voltando agora no mês de maio, tenho certeza plena absoluta que vai ser um outro Flamengo. Mas precisa, é claro, focar e priorizar essa parte física, que é um problema de um time mais velho, mais amadurecido e que não tem a betoneira, chamado João Gomes. E, Viga, no ano passado você defendeu, até demais, o Rodinei. Pediu na seleção brasileira, defendeu a permanência dele no Flamengo. Pelo jogo de hoje, você sentiu falta do Rodinei, Viga? Eu sou saudoso do Rodinei, do bom sentido, porque ele está vivo, né? Mas ele tá morto temporariamente para o Flamengo, porque está jogando lá no futebol da Turquia. Mas pode voltar, faria muito bem ao Flamengo, porque o Flamengo procura aqui, procura ali, procura acolá. Eu não vou aqui crucificar e sacrificar o Wesley, não, porque eu acho que dos 3 à disposição do mestre Sampaoli, acho que ele é o melhor. E dentro daquilo que quer o Sampaoli, é aquele que exerce, talvez, a função tática mais importante. Porque ele fica normalmente aberto lá como um ponteiro, como um beirada, e aí tem que só acertar esse enganche aí entre zaga, meio de campo e o Wesley. Agora, ele foi menino, foi garoto, foi expulso hoje, mas acho que dos 3 não dá para sacrificar, não dá para botar a coroa de espinho e qualquer coisa do gênero, pregar a mão dele, mas, sincero, honestamente, acho que ele foi imaturo, é garoto, conhece pouco as milongas e as nuances da Libertadores da América, mas comigo vai ter mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma carência, porque acho que não dá para queimar o jogador, porque dentre os 3 é disparadamente aquele que pode dar mais retorno, pode entregar mais ao técnico Jorge Sampaoli. Nada de tempestade, cataclisma, tragédia. É um ponto. Pelo que vinha se desenhando, pelo que eu conversava com alguns torcedores rubro-negros, eles estavam com medo de o Flamengo sofrer uma nova derrota. Imagina se a gente estivesse aqui falando de mais uma derrota, depois de uma derrota num clássico para um rival teoricamente mais fraco, mais uma derrota terceira consecutiva sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Aí sim, rapaz, as placas tectônicas iriam se mexer, se mover aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Não é para tanto, não foi terremoto, escala Richter, zerinho, viu, meu caro Pedro?